Mas um caso aqui, rapaz, olha pra você ver. As coisas ficam marcadas, né? Dentro da gente. E a gente leva aquilo. Toda vez que a buzina toca, o cara cai. Tem uma amiga que tá passando por isso. Numa área da vida que realmente traz pra ela muita angústia. Imagina. O nome dela é Quero Esquecer. Quero esquecer a buzina, né? Quer esquecer. A buzina bate em determinados momentos e ela não suporta. Quando eu era criança, Caio, meu tio me abusou. Eu não tenho lembrança de penetração, não. Mas ele colocava a cabeça no colo, pedia pra eu fazer um cafuné. Aí ele olhava e ainda dizia, tá gostando, né? E pedia pra fazer? Fazer um cafuné. E aí eu não Ele colocava a cabeça no colo e pedia pra eu fazer um cafuné. No colinho dela. E pedia pra ela fazer um cafuné nele. Sim. Certo. É meio confusa a frase, mas enfim. Ainda olhava e dizia, tá gostando, né? Na verdade, acredito que desde bebê ele fazia isso comigo. Ele devia ficar libidinoso. Sim. Entre as perninhas dela, porque se ele botava a cabeça no colo dela, pedia para ela fazer um cafuné, o que podia significar abuso sexual sem penetração seria uma ação libidinosa na direção, na área da genitália dela, enquanto ela estava fazendo um cafuné na cabeça. Aí ela fala assim... Se entendemos a descrição dela... mas ela tem outros detalhes. Na verdade, acredito que desde bebê ele fazia isso, porque eu me lembro dele me colocar sentada no seu pescoço e algo quente entre as minhas perninhas. Todos diziam que ele era doente. Para você ter uma ideia, ouvi os outros contarem que ele amarrava a esposa para ver os outros transarem com ela. E todo tipo de perversão que você puder imaginar, cara. Na casa dele havia pôsteres de mulheres nuas e desenhos que ele fazia em todas as paredes. O cara era taradaço. Desenhos pornográficos. O cara era muito doido. Todo doente. Enfim, tudo na vida dele se resumia à pornografia. Todo mundo sabia como ele era. A questão é 2 pontos. Como tiro certas coisas da minha memória? Por exemplo, apesar de tudo, eu escolhi ser feliz. Pensei desde muito cedo que eu iria ser feliz, iria rir na cara da maldade, sendo simplesmente feliz. Mas isso definitivamente só aconteceu quando eu conheci realmente Jesus. Quando conheceu? Quando eu conheci Jesus. Claro, né? Antes não dá, super né? Legal, Hoje acontece uma coisa que me incomoda muito, porque toda vez que o meu marido vem fazer sexo oral, eu odeio aquele barulho. Fica lembrando... Odeio. Da Simplesmente buzina, parece que eu vejo meu tio. A buzina libidinosa do tio. É o trem que dá um trem nela, né? Odeio me lembrar disso. Ai, Caio, me dá vontade de bater na cara do meu marido. Mas pra onde ela traz o negócio? Pra onde ela transfere, né? Hoje o meu tio é um paraplégico, depende de outros pra tudo. Eu já perdoei, tá tudo certo. Eu só não quero mais lembrar disso na hora H com meu marido. Não quero isso, é nojento. Como eu faço pra me livrar disso, cara? Dessa buzina maldita. Na realidade, o que é nojento não é o sexo oral do seu marido, e você, né? O que é nojento é a memória que você tem do abuso sofrido pelo tio, que é o que faz você interpretar a presença não nojenta do seu marido libidinando você no sexo oral como algo nojento, quando na realidade não é. O livro de Cantares de Salomão usa uma linguagem poética para descrever essa situação dessa intimidade do homem com o regaço da mulher, com essa área do regaço todo. Ele diz, para mim o teu regaço, as tuas coxas, o teu umbigo, essa descrição ali, ele vem fazendo uma viagem nessa área do corpo.
E diz: é como um cálice de vinho, onde eu bebo com alegria, e dele tira o meu prazer. Ele descreve com os melhores cenários essa ambiência e a relação dele de toque de lábios, de beijo, de carinho, como quem está bebendo de um cálice transbordante. Pegando a linguagem do Salmo 23 e aplicando aqui no ambiente de cantares, é um cálice no qual ele bebe. É uma dimensão de um transbordamento da graça divina em favor do homem e da mulher. E é assim que tem que ser interpretado. Então, ao invés de você ficar com a lembrança do sacrilégio, por que você não pede a graça de desenvolver a alegria do sacramento? Porque pegaram seu cálicezinho quando você era pequeno, seu tio doente, tarado, cujo trauma e abuso foram ficando maiores, a buzina do trem dele foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais assustadora, à medida em que você foi crescendo e foi lembrando o que ele fazia, à medida em que também você ouvia histórias já adultas, ou na adolescência, na primeira juventude, no iniciozinho da vida adulta, quando você foi ouvindo todas as histórias sobre a loucura dele, sobre a tara, sobre os abusos acerca da mulher dele, de como ele a amarrava para homens a possuírem. Foi o histórico posterior que, associado ao que ele fazia em você na infância, deixaram você com essa reação traumática, de modo que a buzina, o barulho da língua do seu marido libidinando você num ato sexual oral, faz você lembrar não apenas do que o tio fazia, mas da memória da história dele, que você só veio a saber depois, que foi o que imantou de nojo doentio o que você resgatava como memória inocentemente não percebida ainda. De fato, ele usou você, na maior parte do tempo, você sem saber o que estava acontecendo, e isso foi ficando horrível quando ele já nem fazia mais isso em você. Foi ficando horrível quando você foi dizendo: esse canalha fazia aquilo em mim, eu não sabia, mas ele já era assim, olha como ele fazia nos outros. Aí, à medida em que a sua raiva foi crescendo dele, quando as informações foram chegando, o que ele fez, sem muita consequência ou nenhuma consequência em você, no tempo em que fez, cresceu de significado pela informação acompanhada da raiva, e que foi o que traumatizou você até o dia de hoje, embora você me diga que já o perdoou, mas de alguma maneira, dentro de você, ficou a marca, provavelmente vinculada também à ambivalência de uma autopunição do tipo: isso começou e foi feito de modo abusivo em mim, e aí a alma da gente estranhamente diz: portanto, não mais deixarei que nada disso em mim seja feito. E você acaba boicotando uma relação boa, limpa, pura, onde a presença daquela realidade não é ofensiva, é normal e é natural, mas vem essa castração e essa punição. Aí você me pergunta: como é que eu fico livre disso? Número 1, entendendo esse processo. Isso foi agregado a você posteriormente. Foi a sua interpretação moral do abuso que você sofreu na ignorância, enquanto nem sabia que abusada era. Foi a interpretação posterior que criou o impacto dessa buzina traumática, desse trem que dá esse trem em você agora, toda vez que o seu marido quer fazer sexo oral em você, minha amiga. Então, número 1, é o que Jesus disse: e conhecereis a verdade. Verdade. Quando você entende o que aconteceu com você. Foi assim. Foi assim. Porque eu
até a idade tal, tinha uma memória de um negócio estranho. Mas não traumática a memória, era só estranho. Foi depois que eu fui sabendo, com 12 anos, com 13, com 15, não foi, minha filha, com 20, foram me abrindo todas as histórias, é que eu fui ficando com aquela raiva, aquilo ali. Então, aí você fez a associação. Aí a buzina foi criada. O pá do trauma foi empowered, ganhou poder pela raiva adulta. E aí se transformou num trauma contra a sua vida, e quem paga o preço hoje é você e o seu marido. Você pune o seu marido, que hoje em dia aqui o que tem de mulher que gostaria de ter um marido que desse uma chegadinha lá antes de qualquer outra coisa, né? Claro. Desse uma passada pelo vale, não da sombra e da morte, mas do vale do amanhecer. Vale do amanhecer. Entrasse ali pelo Grand Canyon e com todo carinho fosse colher... Dar uma temperada na alcatra. Não, colher o que o livro de Cantares chama de flores cheirosas no jardim. Sim. Fosse fazer aquela viagem nos ramalhetes cheirosos daquela área, e cheira, e carinho, e bebe do cálice, e deita ali no frescor daquela ambiência. Então, a maioria das mulheres diz: meu Deus, minha filha, quem me dera. Quem me dera. O meu marido não fosse um cara do VaptVupt, que tivesse assim a iniciativa de me cantarizar lentamente. Caso de 10 anos de casado aqui, o cara perguntando pra você se podia. Se podia. 10 eu já tô anos de casado, respondendo, né? Por favor, para com isso. O cara lá, nunca foi lá. Vá em paz. Pois bem, na realidade, foi isso que lhe aconteceu. Entenda esta verdade. Separe uma coisa da outra e exerça a voluntariedade da sua decisão para pegar a cabeça do seu marido e dizer: é aqui. Aqui, e veja. Veja, e tem gente aí que vai ficar escandalizada comigo por uma segunda coisa que eu vou dizer. Veja e diga na sua mente, em nome de Jesus, sim, de perna aberta com seu marido lá: veja, todas as coisas são puras para os puros. Foi ele que criou vocês um para o outro e disse amém, que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Vocês são um do outro e grande é esse mistério. Agradeça, diga: Jesus, nenhum maluco vai tirar o meu prazer de usufruir o meu marido por inteiro e de servir a ele os cálices do vinho da minha alegria. E em nome do Senhor você já está curada e vai tomar essa decisão com luz e consciência, porque chega de permitir que o abuso de um doido venha se transformar numa buzina traumática, num trem que gera esse trem desgraçado na sua existência. Em nome de Jesus, acaba aqui. Conheça a verdade, tome a decisão, pratique esse ato de libertação erótica, você e seu marido, em nome do seu Criador. Em nome de Jesus. VNV TV, o canal é você.